Às vezes a sensação que a gente tem é que a vida é uma estrada sem sinalização, em que a gente anda, se perde no meio do caminho. Às vezes a gente se cansa, às vezes a gente não consegue entender a direção, qual direção seguir, qual é a direção mais certa. E talvez você esteja vivendo um momento assim agora, sem força, sem muita clareza, sem noção do pra onde ir, perdido, se sentindo como um vazio por dentro. E aí talvez você esteja se perguntando: onde foi que eu errei? Por que tudo que eu faço parece dar errado? Será que Deus ainda se importa comigo? E a resposta é sim, Deus se importa com você. Você é um filho amado e Ele fala com você o tempo inteiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas de como entender qual é a direção que Deus quer que você siga. Ele nos dá sinais, mas a gente fica meio perdido sem entender, sem perceber. Muitas vezes a gente se desliga das coisas da fé, das coisas do alto e não consegue perceber para onde Deus está nos levando. Então eu vou te dar os sinais que Deus dá para nós, para que a gente possa tomar a direção que Ele gostaria que a gente tomasse. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa escolha, mas Deus nos dá dicas de seguir os caminhos que Ele gostaria que nós seguíssemos. A verdade é que Deus, como um Pai muito amoroso, nunca deixa de nos avisar quando estamos seguindo por um caminho perigoso, um caminho ao contrário daquilo que Ele gostaria que a gente seguisse, um caminho vazio. Mas às vezes nós estamos tão distraídos, tão feridos ou tão teimosos que nós ignoramos os sinais de Deus para nós. E aqui eu vou te mostrar os sinais que Deus te dá para te colocar no caminho certo, no caminho que leva as coisas dele, num caminho que com certeza é muito mais feliz do que aquele que nós mesmos escolhemos seguir e que nos levam a problemas, repetidamente, situações difíceis, caminhos que nos deixam com uma sensação de vazio por dentro. E é aqui que você vai encontrar o que fazer, mesmo quando você estiver perdido. O primeiro sinal é quando as portas se fecham sem explicação nenhuma. Sabe quando você está determinado a viver alguma coisa, caminhando em direção àquilo, está firme nos seus objetivos e no seu propósito, mas mesmo assim essas portas não se abrem e você continua insistindo e dá tudo errado? Talvez seja um sinal de Deus para que você tome outro caminho e outra direção. Talvez não seja isso que Deus quer para você. Você já tentou de tudo, se dedicou, lutou com todas as forças que você tinha, orou para que desse certo esse propósito. Às vezes o não alcançar esses objetivos, às vezes quando essas portas se fecham a gente se sente fracassado, mas pode ser um sinal de livramento. Provérbios 16:9 explica bem esse tipo de situação. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pare de forçar aquilo que Deus já fechou. Pare de insistir aquilo que muitas vezes não é o melhor para você. A paz de Deus nunca vem acompanhada de insistência, de desespero ou de confusão. Então, para esse sinal, comece sempre a orar e pedir a Deus: Senhor, se essa não for a sua vontade, me ensina a deixá-la ir. O segundo sinal que você pode perceber quando Deus fala com você é uma inquietação interna, mesmo quando tudo parece estar bem. Sabe aquela sensação ruim que você tem, mesmo quando tudo na vida está fluindo normalmente? Isso pode ser um sinal de Deus. É uma inquietação que não passa, é uma sensação de que algo parece estar errado, mesmo sem que você entenda o porquê. Esse sinal pode ser Deus te mostrando que não é o caminho que você tem que seguir, aquele que você tem seguido normalmente. Isaías 30:21 explica muito bem isso. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Uma dica para entender melhor esse sinal é que você se afaste do barulho do mundo. Tenha um tempo para si, tenha um tempo de comunhão com Deus. Nem que seja 5 minutinhos do seu dia. Silencie seu coração e peça a Deus: Senhor, me ensina a enxergar aquilo que agora eu não consigo ver. Muitas vezes essa inquietação é simplesmente Deus querendo direcionar você. O terceiro sinal é o alerta através de pessoas, até mesmo daquelas pessoas que você talvez nem conheça, pessoas que chegam de uma forma inesperada. Deus usa pessoas para falar com você. Um amigo, numa conversa despretensiosa, uma pregação que você ouve que parece que foi feita para você, que aquela pessoa está falando com você naquele momento. Uma frase que você lê e que te tira do modo automático. Uma mensagem que você escuta e que te arrepia, que te faz chorar, que te emociona. Essas podem ser sensações que te dão um estalo, que tentam te acordar para alguma coisa. Por isso, fique atenta às conversas, às repetições. Situações muito repetidas vindas de outras pessoas podem ser um sinal de Deus para você, para que você tome aquela direção que Ele quer te mostrar através dessa pessoa. Se uma mesma verdade está surgindo de várias formas, talvez é Deus te reforçando um aviso.
Preste atenção nisso. Uma vez eu encontrei um professor que me falou de uma forma muito estranha. Se eu já tinha reparado que algumas pessoas chegam na nossa vida, nos deixam uma mensagem, nos ensinam alguma coisa e a gente nunca mais vê essa pessoa. Isso é a firmeza absoluta de que é um sinal de Deus, que aquela pessoa chegue na sua vida, te deixe algo e vá embora. Pare para pensar se já existiu ou se tem existido alguma coisa assim na sua vida. Sinais de Deus vêm muito forte através de outras pessoas para você. Outro sinal que Deus pode estar te enviando é um cansaço emocional e espiritual profundo. Sabe quando você se sente drenado e não sabe explicar o porquê? Quando você se sente sem forças, mesmo já tendo descansado muito. É como se sua alma estivesse carregando algo pesado demais. E sabe o que pode ser isso? Talvez seja você tentando sustentar uma vida que não foi feita para você. Mateus 11:28 tem uma mensagem tão linda a respeito disso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então pare de carregar sozinho suas culpas, seus problemas, os pesos que você tem da sua vida. Ore com sinceridade, peça a Deus ajuda. Fale com Ele. Deus, eu não dou conta, me guia. Depois esteja sempre disposto a obedecer aquilo que Deus te manda como resposta. Uma mudança de caminho, uma mudança de rota, ela exige muita fé, muita paciência, muita determinação sua, mas com certeza ela também traz uma leveza enorme. Ela traz a paz que excede todo entendimento, paz que a gente não consegue nem explicar. Quando você estiver muito sobrecarregado, peça ajuda a Deus. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você diga para ele aquilo que tem te feito sofrer. Ele não quer que a sua vida seja um peso para você. Ele não quer que os caminhos que você escolheu sejam um fardo, te deixem mais triste do que feliz no decorrer dos dias. Peça ajuda. Saiba que a sua vida pode ser muito mais feliz do que você espera que seja. E com fé, ela fica leve, fica tranquila. Até passar pelos problemas nos faz ter mais entendimento daquilo que a gente precisa carregar, sabe? Eu conto isso pra vocês de experiência própria. Eu pedi muito ajuda a Deus. Eu não queria me afundar nas minhas cargas emocionais. Eu estava muito sobrecarregada e possivelmente eu ia começar a perder as pessoas ao meu redor por causa disso. E foi aí que eu pedi ajuda a Deus, para que até nas minhas confusões emocionais eu não passasse isso para minha filha. Nós somos espelho dos nossos filhos. Eles seguem aquilo que a gente é. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ter dias mais felizes do que tristes. Nós precisamos ser gratos todos os dias a tudo que a gente tem. Claro que a sobrecarga vai vir. Claro que nós vamos enfrentar problemas um atrás do outro. A vida é sobre isso. É sobre as dificuldades do caminho que nos fazem evoluir, nos deixam melhores, nos fazem crescer, nos preparam para o que vem lá na frente. Saiba entender tudo isso e levar o seu caminho com mais leveza, colocando nas mãos de Deus a direção. Outro sinal é a repetição de ciclos negativos. Sabe quando você sente que você está revivendo os mesmos erros, as mesmas situações ruins, os mesmos sentimentos de frustração, os mesmos relacionamentos tóxicos, as mesmas derrotas? Isso pode ser um sinal de que você ainda não aprendeu ou não aceitou o que Deus quer te ensinar. Nessas horas é bom você parar e refletir. O que Deus quer me ensinar com tudo isso? Por que eu estou vivendo tudo isso repetidas vezes? O que eu preciso melhorar? O que Deus está querendo dizer para mim? Quais padrões eu preciso romper para me livrar dessas repetições que me deixam mal? Se necessário for, é bom procurar ajuda, é bom procurar um mentor, um conselheiro, um devocional. Saiba que a cura, ela sempre começa com a consciência. Entender que você está passando por situações que estão se repetindo e que talvez você possa tomar atitudes para melhorar tudo isso, já é um começo para se livrar daquilo que está ruim na sua vida. E quando eu falo para você pedir ajuda, para você conversar com outras pessoas, é porque quando as pessoas de fora nos dão conselhos e nos mostram o que elas enxergam nessas situações, é bom para que a gente possa perceber também como alguém que vê a nossa situação do lado de fora. É claro que a gente não pode escutar qualquer um, a gente não pode conversar com qualquer um. E é nessas horas que é bom também que você peça a Deus para que coloque alguém no seu caminho que possa te ouvir, que possa te mostrar o melhor caminho, que possa ser alguém enviado por Ele para te guiar nessa situação tão difícil. E o que fazer, na verdade, quando você está perdido, sem entender muitos sinais? Se você chegou até aqui meio sem rumo, meio perdido, meio confuso com o que tem acontecido na sua vida, lembre-se sempre, Deus não te abandona nunca. Esse vídeo é um sinal dele para você.
Deus nos usa para alcançar outras pessoas, assim como eu também já assisti vídeos de outras pessoas que pareciam uma resposta a uma oração que eu tinha feito. E essa pode ser a resposta de Deus para você entender o que se passa dentro de você, como estão as situações da sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quando você começa a perceber, já é um ótimo caminho para que você melhore tudo isso. Que você talvez precise recalcular a rota, para você entender melhor todos os sinais que Deus te manda. Jeremias 33:3 tem uma passagem muito profunda sobre isso. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de você. Então eu vou te dar 5 dicas para você começar a seguir esse caminho de entendimento dos sinais de Deus. Primeiro é que você ore com muita verdade, que você tire do mais profundo do seu ser aquilo que você quer conversar com Deus. Converse como você estivesse conversando com uma pessoa que te ama muito. Peça ajuda, fale das suas vulnerabilidades, agradeça por tudo que você já tem. Mesmo que você fale com Ele chorando, mesmo que você só queira dizer para Ele, Deus me ajuda, já é muito, e Ele com certeza ficará muito feliz de ver que você pede ajuda para Ele. A segunda é que você leia a Bíblia diariamente. É tão importante, a palavra tem tanta sabedoria, tantas dicas, tantas mensagens maravilhosas que podem nos ajudar no dia a dia. Pratique. Comece por Salmos, Provérbios e João. A terceira dica que eu te dou é: se afaste daquilo que te afasta de Deus. Amizades, hábitos ou até caminhos que só te derrubam, que só te fazem viver esse ciclo repetitivo de coisas ruins na sua vida. Se aproxime daquilo que é dele, que Ele vai te dar os sinais de uma forma cada vez mais clara. Em quarto lugar, busque uma comunidade de fé. Quando está todo mundo alinhado num propósito, é muito bom. Buscar essa comunidade é viver aquilo que te faz bem. Lembro que uma vez um pastor disse que existem igrejas, denominações e religiões para todos os gostos. Encontre aquela que te faz bem e siga ali, porque quando você está ali em comunhão com outras pessoas por um mesmo propósito, é de uma energia maravilhosa, profunda. Parece que a conexão com Deus fica até mais próxima. E em quinto lugar, seja obediente, mesmo com medo. O novo caminho de Deus para sua vida pode ser diferente, mas Ele é muito mais seguro e te fará muito mais feliz. Vai por mim. Deus, Ele não te chama para o conforto, Ele te chama para viver um propósito. Mudar de caminho, tomar uma decisão de fé pode doer às vezes, porque recalcular a rota, fazer mudanças na vida é caminhar para algo que é diferente daquilo que você tem vivido. Deixar aquilo que já é conhecido seu, mesmo que aquilo que você vive hoje esteja ruim, assusta. É tatear no escuro, é não enxergar aquilo que você vai viver, mesmo que você queira mudar. Mas o que você precisa saber profundamente é que Deus não quer te perder, Deus quer te alcançar. Ele está te chamando para viver algo muito maior, algo muito melhor, porque os caminhos dele são sempre melhores do que os nossos. Jeremias 29:11 diz muito bem sobre isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se os sinais estão aí para você em alguma dessas situações que eu te coloquei, receba, não ignore, viva aquilo que Deus tem te falado no seu coração. O mesmo Deus que te alerta é aquele que vai te conduzir. Então Ele vai colocar pessoas, situações, caminhos para que você siga na direção que Ele gostaria que você seguisse, na melhor direção possível para você. E o que Ele tem preparado para você é infinitamente melhor daquilo que você está aí tentando salvar de ciclos repetitivos de tristeza, de vazio, de dor. Sabe como que você percebe esses sinais de Deus? Quando você fica em silêncio, quando você cuida do seu silêncio interior. Olhar para dentro faz a gente entender muito melhor as coisas que Deus quer nos dizer. Às vezes impede a gente de ouvir o que Deus tem para nos dizer, não é a ausência de Deus, mas sim o excesso de ruído das coisas do mundo. Muitas vezes é difícil a gente entender a voz de Deus no meio da loucura que são as redes sociais, da loucura que é a nossa rotina, trabalho, os medos. Por isso eu te convido a criar espaços de silêncio no seu dia. Na hora que você está tomando banho, na hora que você está arrumando casa, arrumando cozinha, na hora que você está caminhando, nem que seja da sua casa na padaria. Crie momentos de silêncio e conexão com Deus. No início pode até parecer estranho, mas com o tempo você vai se familiarizar com essas situações de silêncio e de contato com Ele. Saiba olhar também para as repetições da sua vida e para as coincidências. Eu já disse no outro vídeo que uma vez uma autora intitulou coincidência como deusdência. E essas coincidências, deusdências e repetições são um sinal muito claro de Deus pra gente. Saiba entendê-las. Saiba perguntar a Deus se realmente são os sinais dele. Porque muitas vezes podem ser coisas do mundo
repetidas mesmo, que estão no nosso caminho, na nossa consciência, como quando você pensou em um carro vermelho e aí você passa a ver carros vermelhos na rua com mais intensidade, mas é porque você está pensando naquilo. Então saiba pedir a Deus para te mostrar a diferença entre aquilo que Ele coloca repetidas vezes na sua vida e aquilo que realmente só são coisas da sua cabeça. Ele vai te dar o caminho. Quando a gente pede, até muitas vezes, eu costumo fazer a mesma oração por dias seguidos, para que Ele entenda que realmente eu preciso de um sinal, de uma resposta daquilo ali, que seja alguma coisa mais sobrenatural, vinda dele mesmo. E Ele me traz. Experimente e veja o poder do sobrenatural agir na sua vida. E para concluir esse vídeo de hoje, eu quero te deixar uma mensagem muito profunda. Deus é Pai. Deus não deixa um filho se perder sem antes avisar. Ele usa portas que se fecham, pessoas que aparecem do nada, angústias que te incomodam, caminhos que não frutificam mesmo que você coloque muita energia neles, repetições sutis, tantas outras situações. Tudo para te acordar, tudo para te mostrar qual é o caminho que Ele gostaria que você seguisse, qual é o caminho que vai te fazer mais feliz, que vai te tirar toda essa angústia que você está vivendo aí. Sabe por quê? Porque Ele te ama demais. Ele te ama tanto que Ele não quer te deixar confortável no caminho errado. E hoje, exatamente hoje, Ele pode estar te dizendo: filho, esse não é o caminho. Vem comigo. Espero que essa mensagem tenha tocado muito profundamente seu coração. Deus quer que você se aproxime cada vez mais dele. Até o próximo vídeo.